Bom dia, feliz sábado. Número 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Jeová te proteja. Que Jeová faça brilhar sua face sobre você e te fortaleça. Que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê a paz. Neste sábado maravilhoso, estas palavras, elas muitas vezes são chamadas na realidade da bênção sacerdotal ou bênção arônica, porque faz referência a Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, Êxodo 28, versículo 1. E é a forte bênção de Números 6, 22, 23. E antes de dizer estas palavras, Deus falou para Moisés o seguinte: diga a Arão e a seus filhos, é assim que vocês devem abençoar o povo de Israel. Os sacerdotes obedeceram essa ordem, evidentemente, e eles deram a devida glória, a devida honra a Jeová. E o versículo 27 diz: e eles, os sacerdotes, invocaram o meu nome sobre o povo de Israel, para que os abençoe. Ei, fica a dica aí, Deus nos chamou para abençoar as pessoas. Deus nos chamou como intercessores, Deus nos chamou como pessoas que têm a autoridade divina, a autoridade de Deus. Porque Jesus, através da nova aliança, Ele nos deu essa autoridade de nós entrarmos no santuário face a face, invocarmos o nome do Senhor. Portanto, que Jeová o abençoe e o proteja. Jeová é aquele que nos abençoa, que nos protege, que nos orienta, que nos dá alegria, prover para nós o nosso sustento, nos dá saúde. E isso nós podemos realmente sermos cada manhã, cada sábado, sermos agradecidos ao Senhor, porque hoje nós somos sacerdotes. Na nova aliança, todos somos sacerdotes. Lutero explicou muito bem sobre o sacerdócio universal dos crentes. E Pedro, ele disse: vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, a fim de anunciar as grandezas do Senhor. Que Jeová faça resplandecer, faça brilhar o seu rosto sobre ti. Nós temos que pedir para Deus, para que Ele possa abençoar as pessoas, para que o favor de Deus, que é a sua graça, favor imerecido, possa estar sobre nós, possa estar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê a paz. Jeová, na realidade, Ele nos olha com muita bondade. A bondade de Deus é eterna, é infinita. E a palavra paz é Shalom, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Não se refere a uma paz qualquer, ou simplesmente a ausência de problemas, ou a ausência de guerra, ou guerras, mas se refere a esse bem-estar em todas as circunstâncias da nossa vida. Isso vale falar para o sentido físico, como também para o sentido espiritual. E receber as bênçãos do Senhor é algo muito nobre. Os israelitas, eles tinham que obedecer a Deus para receberem as bênçãos. A palavra do Senhor diz: olha, se atentamente você me obedecer, estas bênçãos te alcançarão. Porém, se você não me obedecer, estas maldições te seguirão. E para receber a bênção de Deus, eu preciso estar em comunhão com o Senhor, eu preciso estar em harmonia com o Senhor. E o Senhor vai dar para nós bênçãos maravilhosas. Durante muito tempo, o povo de Deus foram um povo bem desobediente. E as bênçãos de Deus eram retiradas sobre ele. Aí vinha o castigo, vinha a calamidade, vinha a situação bem complicada. Mas o Senhor, Ele deseja que a bênção esteja nos nossos celeiros, que a bênção esteja... as bênçãos estejam na nossa vida e que o brilho do Senhor esteja sobre nós, cada dia, cada momento. E Números 6, 24 a 26,
Os primeiros 10 capítulos do livro de Números contêm regras, contêm instruções para que os israelitas pudessem obedecer, enquanto eles estavam acampados perto do Monte Sinai, a caminho da terra prometida. E durante o ano em que eles ficaram acampados ali, o Senhor organizou a nação de Israel e deu leis para eles, deu instruções para eles, pactos maravilhosos. O Senhor disse para Moisés, como Arão, Jeová também disse para Moisés, como Arão e seus filhos, que tinham sido escolhidos para serem sacerdotes, que deveriam abençoar os israelitas. E nós fomos escolhidos pelo Senhor nesta nova aliança, nesta nova geração, para abençoarmos as pessoas, para orarmos para as pessoas, para estarmos ajudando as pessoas. E daquele momento em diante, Arão e seus descendentes usavam as palavras de Número 6, que o Senhor te abençoe e te guarde, para abençoar a nação. E hoje nós podemos falar isso para o nosso irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Louvado seja Deus. Nós estamos, na realidade, vivendo momentos em que precisamos da bênção do Senhor. E de acordo com a Bíblia de Estudo, Nova Versão Internacional, em inglês, a repetição do nome de Deus nestes versículos é para dar uma ênfase, uma força, o que foi dito no versículo 27. Assim, alguns dizem que o fato de o nome de Deus aparecer 3 vezes nestes versículos apoia a ideia que Deus é uma trindade. E na realidade né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a trindade de Deus está conosco. A glória de Deus está conosco cada momento. Louvado seja Deus, que neste sábado você possa receber a bênção do Senhor, que você possa receber a glória do Senhor. E olha, Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Deus abençoa a todos, abençoa todas as pessoas, que nós possamos desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento, dessa alegria que envolve o nosso ser, que envolve o nosso coração. E uma grande bênção, a grande bênção que nós temos recebido é a bênção da nossa salvação, da nossa libertação em Cristo Jesus. Ele tem nos perdoado através do derramamento de sangue no Calvário, na cruz do Calvário, o amor dele, que é um amor muito especial. E eu preciso abençoar o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, o meu vizinho. Eu preciso entender que o Senhor nos chamou para que nós possamos abençoar e não amaldiçoar. O Senhor nos chamou para abençoarmos a geração presente e a geração futura. E que o Senhor te guarde, que Deus mantenha a sua integridade física e mental, para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa viver o propósito de Deus. O mundo está cansado. Desculpem, o mundo está em ruínas, mas quando eu oro, eu entro no santuário, eu entro na presença de Deus. Agora você tem livre acesso à presença do Senhor, e você pode invocar o nome do Senhor e pedir a bênção e agradecer a bênção que você necessita, que o Espírito Santo de Deus ele possa realmente estar te guiando nos dias mais polêmicos da tua existência, nos dias mais polêmicos da tua vida. Temos tantas dificuldades, temos tantas situações, mas as bênçãos do Senhor, elas são muitas sobre nós. As bênçãos do Senhor, elas são sem medidas. Ele está para abençoar a todos nós. São bênçãos divinas, são bênçãos que nos trazem prosperidade espiritual. São bênçãos que nos trazem felicidade, tanto materiais quanto espirituais, e nós precisamos tomar posse da bênção. É o presente que Deus tem para todos nós. Que você, nesta manhã, você possa realmente proclamar esta bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. E as bênçãos de Deus, queridos, são incontáveis, são inumeráveis. Como eu já falei, a maior bênção de Deus é a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Observe, todas as bênçãos espirituais. E Tiago capítulo 1, versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. E feliz significa bem-aventurado. Você é bem-aventurado nesta manhã por ter o Senhor Jesus no teu coração. 1 João 3, 21 a 23, amados, se o vosso coração não vos condenar, temos confiança diante dele e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o mandamento, que creamos no nome de Jesus Cristo, seu Filho, e que nós amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Amai-vos uns aos outros. Aí a bênção do Senhor vai estar sobre nós. E Lucas 11, 28 diz, ele respondeu antes, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. 1 Pedro 3,9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Bênção por herança. Por quê? Somos filhos do Senhor, somos filhos de Deus. E Salmo 3, versículo 8, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Logo, as bênçãos de Deus estão na minha casa, está na tua casa, na tua família. E Salmo 103, 2 a 6, bendiga, ó Senhor, a minha alma, não esqueça de suas bênçãos, é Ele quem perdoa os teus pecados, cura todas as tuas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Observe aí, bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma bênção, né? E Provérbios 10 e 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não acrescenta dores. Louvado seja Deus. Salmo 24, 3 a 5. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas, puro de coração, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Vejam, para receber a bênção do Senhor é necessário adorar único e exclusivamente ao nosso Deus. Salmo 65 e o versículo 4. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Uau! Vejam, transbordamos de bênçãos, transbordamos do livramento, do socorro, da proteção, da segurança, do amor sublime de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos aí, né, gente? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. E Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Salmo 3:8, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo, a bênção de Deus está sobre nós. Toma posse destas palavras nesta manhã. Isaías 44, 2 a 3, assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no teu ventre,
e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Observem que a bênção do Senhor está não somente sobre a minha vida, sobre a minha casa no presente momento, mas também sobre os nossos descendentes. E não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12 a 13. O segredo é orar, o segredo é clamar, o segredo é suplicar, o segredo é invocar o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus que nesta manhã você possa tomar posse da benção. Deuteronômio 28 e 8 diz: o Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e tudo que tuas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra de vocês. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Gênesis 12, 2. Você é uma bênção. Diga para o seu filho, para a sua filha, para o seu namorado, você é uma bênção. E todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 28, versículo 2. É preciso que eu obedeça ao Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Zacarias 8, 22 diz: e muitos povos e nações poderosas irão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Naquela época o pessoal tinha o centro de adoração que era Jerusalém, porém agora nós temos o nosso coração. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Levítico 25, 21, saibam que enviarei a vocês a minha bênção. Que maravilha, né? No 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Gálatas 3,14, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. E aqui nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós. Jesus, ele foi, mas ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vocês o Espírito Santo, e o Senhor está conosco todos os dias. Gênesis 49, 26, as bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas estas bênçãos repousem sobre a casa de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Salmo 129, versículo 8, e que ninguém que passa diga: seja sobre vós a bênção do Senhor. Nós os abençoaremos em nome do Senhor. Portanto, eu encerro aqui dizendo para você que eu, como servo do Senhor, abençoo o teu dia, a tua casa, a tua família, que a plenitude de Cristo esteja no teu lar, esteja na tua vida, e vamos guardar as palavras de Deus em nossos corações. Guardo a palavra do Senhor em meu coração para não pecar contra ti. E assim, feliz sábado, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Um grande beijo do professor Nelson, pastor Nelson.